Sabem, eu sempre penso comigo mesmo. É uma coisa complicada quando a gente começa a pensar com a gente mesmo. É assim, uma reflexão, uma autorreflexão. Eu fico pensando sobre ganância. No nosso país a gente vê muita ganância de políticos que só querem dinheiro, acumular fortunas. E talvez eles pensam que essa fortuna acompanharão eles através do túmulo. Como os antigos egípcios, né? Que os faraós eram enterrados com ouro, com coisas, né? Para fazer a travessia. Só que sim, hoje em dia nós temos o amadurecimento, né? Perfeito, o amadurecimento perfeito para saber que a coisa não é assim. Que o corpo simplesmente morre. A gente vê esses políticos, malas de dinheiro, praticando genocídios, porque isso é genocídios, né? Roubando dinheiro, desviando dinheiro da educação de crianças, da saúde de pessoas. A gente vê velhinhos, sabe, no SUS, naqueles pontos de atendimento do SUS, a gente vê crianças e adultos morrendo de câncer por tratamento, né? O atual presidente, né, que a gente não sabe o que ele é, se ele é um ser humano ou se é um monstro. A presidente ou presidente também anterior, né? Anteriores, tipo Lula e Dilma. Muita gente fala assim, Lula colocou carne de primeira na mesa do pobre. Gente, com bolsas, isso e aquilo, não dava para comprar carne de primeira, não. E você vê a fortuna, o povo fala assim, ele é o pai dos pobres. Então por que os filhos deles enriqueceram? Estão todos gordinhos, né? A Dilma, que era uma terrorista, assassina. Gente, eu não sei para que lado olhar. É difícil, muito difícil. Aí você vê aqueles fanáticos que defendem bandeira vermelha, bandeira de sangue. Você vê, assim, eu não sou nem de esquerda nem de direita. Eu sou uma pessoa que raciocina, né? A gente tem candidato para votar nessas eleições, sendo que a maioria dos candidatos a deputado federal, a senadores, tudo é manchado. São pessoas que só pensam em dinheiro, são pessoas que cometem genocídio, porque um pequeno ato de corrupção é um ato de genocídio. É isso que temos que entender. Eu vi reportagem que está disparado na maioria dos estados brasileiros candidatos que estão com nome sujo, que estão na lista do Lava Jato, que roubaram. Assim, eu não posso falar nome, senão posso ser até processado, né? Mas é isso que a gente tem que analisar. Isso. Eu li uma reportagem também hoje que o Brasil é o terceiro país, né, numa pesquisa feita por uma entidade, né, inglesa. O Brasil é o terceiro país mais ignorante do mundo. Realmente é ignorante, sabe? A gente fala em corrupção, a gente fala dos políticos ladrões e corruptos. Mas o que é corrupção? Corrupção são pequenos atos, desde os pequenos até os grandes atos de nossas vidas. Troco errado que você não devolve, falar ao celular dirigindo, você entendeu? Então o povo brasileiro é um povo sem moral para falar dos políticos corruptos.
é um povo que não sabe o que é decência, o que é moral. Isso é histórico, né? Quando Portugal começou a colonizar o Brasil, né, que Portugal é o maior ocupado, tanto é que Portugal também está na lista dos países mais corruptos do mundo. Acho que é o único país da Europa que está nessa lista. O que acontece? Eles não tinham pessoas para colonizar o Brasil. Aí mandou o quê? Bandido. Pessoas que eram condenados lá ofereceram terras. Eles viraram senhores de terras aqui no Brasil, né? Na época das capitanias hereditárias, acho que eram 15. E daí então surgiu a nossa cultura bandidista, né? A nossa cultura de ser bandido. É isso que a gente tem que pensar, porque hoje em dia os políticos querem roubar, querem acumular fortunas, esquecem do brasileiro, sabe? O brasileiro que está no SUS esperando atendimento médico, está nas filas de transplantes de órgãos, transplantes de medula óssea. É muito triste o que está acontecendo no nosso país. Aí vem fanáticos defendendo bandeiras assassinas, defendendo Che Guevara, que é um bandido de mão cheia, um genocida de mão cheia, sabe? O brasileiro tem mania de cultuar, não é o brasileiro, o latino tem mania de cultuar bandido. Bandido é herói. E nisso que eu fico pensando, nessas coisas. Eu não defendo Lula, não defendo Dilma, não idolatro Che Guevara, muito pelo contrário, eu tenho horror a esse bandido, né, esse assassino, mas também não sou de direita. Só que infelizmente a gente tem que tirar essa cultura. Se vocês pararem para pensar, esses políticos comunistas só fazem leis que defendem bandidos. Além de ficarmos em filas de SUS, de hospitais esperando tratamento, corremos o risco de sermos mortos por bandidos, sermos roubados. Aí de repente vem essa corja de esquerdista falando que os bandidos são vítimas da sociedade. E a sociedade nunca é vítima. Pergunte a algum candidato comunista o que eles querem fazer para o cidadão de bem, o cidadão que trabalha e paga impostos. O que eles têm a oferecer para esses? Tipo a Manuela, que só defende bandido. Tem uma filósofa também, acho que vai ser candidata a governadora do Rio de Janeiro, né? Por Partido Comunista, que é a favor da bandidagem. Pergunte o que esse... Pergunte a eles o que eles têm para oferecer para o cidadão de bem, para aquele que trabalha, que compra um bem em 12 parcelas, aí de repente vem um vagabundo e toma posse daquilo lá e ele não tem ninguém. Eu mesmo já fui roubado, né? Furtado, porque eu não estava em casa, então é furto. Aí eu entrei em contato com duas comunidades do Facebook, dos direitos dos humanos, né? Uma direitos humanos propriamente dito e uma outra. Um me bloqueou na hora, o outro nunca me respondeu, né? Eu mandei mensagem: eu sou um cidadão de bem, fui furtado, o que vocês têm para me oferecer? Vai vir me dar amparo? Nada, até hoje espero resposta. Agora em termos de Uberaba, a gente tem um prefeito incompetente e vereadores que dormem. São assim, aquelas belas adormecidas. Dormem, usufruem, né? Era 14 cadeiras na prefeitura, me parece, né? De vereadores. Eles votaram a favor para aumentar para 21, ou seja, mais parasitas mamando nas tetas do dinheiro do povo. Um vereador de Uberaba só tem o quê? Mauricinhos, apresentadores, Mauricinhos
religiosos, né, que não adianta ser religioso. Entrei em contato com vários buscando ajuda e até hoje nada. E tem os descendentes de famílias que bloquearam Uberaba de crescer. Sou de Uberaba, Minas Gerais. Mandei mensagem para todos, até pro líder da Câmara dos Vereadores, nunca me responderam. Eles estão dormindo. É isso que eu quero que vocês entendam. Ninguém vai olhar por vocês, a não ser que o povo brasileiro em si faça uma revolução. Eu apoio os caminhoneiros, apoiei os caminhoneiros, porque acho que foram as únicas pessoas desse país que teve dignidade. Faltou pouco para derrubar o termo. A única coisa que faltou, o povo na rua. O povo nunca vai, o povo é acomodado. Faltava gasolina, combustível de forma geral, o povo estava na fila. Em vez de ir para as ruas, revolução, quebrar tudo. Isso é revolução. Aqui fica a minha mensagem. Estou indignado com a ganância, com a arrogância, com a petulância, né? Tanto no país de forma geral, como na minha cidade, Uberaba, Minas Gerais, que a gente não tem políticos que prezam pela gente. Pensem bem como vocês pretendem que sejam as próximas eleições. Eu já tenho meu candidato. É um candidato que apoia o armamento, apoia o cidadão de bem andar armado, que é contra bandido. Já tenho o meu candidato. Espero que vocês também tenham os seus.